Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero abordar alguns assuntos aqui, condensar num único vídeo aqui, irmãos, bem objetivamente. Primeiro, o amor de Deus. Romanos 5,5 diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus é salvar. Então, quando alguém pregar a verdade, é o amor de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, nunca esqueça, sofreu para poder nos dar a vida eterna, mas nós temos que crer e obedecer, amém? O amor de Deus é imensurável. Procure se aprofundar, aqui é apenas um start, para te se despertar aí. Segundo assunto, a oração. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou e Deus atendeu e fechou o céu por 3 anos e meio. Então, ore. Diante de um problema, clama a Deus. Busque em Deus a solução. O Senhor tem solução para os problemas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Clame a Ele. Ainda que Ele permita nós passar algum aperto, alguma necessidade, é para nós, para o nosso crescimento e amadurecimento. Mas o Senhor é todo-poderoso e Ele está no controle. Então, diante de algum problema, de qualquer situação, clame a Deus, apresenta para o Senhor, entrega para o Senhor e confia nele. Amém? Louvado seja Deus. O poder da oração. Terceiro assunto, Papai Noel. Estamos já no mês de dezembro de 2024. Papai Noel é lá do Polo Norte, usa roupa branca, Foi comprado, patrocinado pela Coca-Cola, virou garoto propaganda, vestiu a Coca-Cola vestido de vermelho. Papai Noel é um ídolo, é um santo católico, é o São Nicolau. Não se envolva com Papai Noel. É uma idolatria, Satanás vai acusar, então não se envolva, não coma alimento consagrado ao Papai Noel, não se envolva, não participe de nada que envolva o Papai Noel. É um demônio travestido, de um velhinho, ao qual é dado o atributo de entregar presente para todas as crianças na noite de Natal. Esse é um atributo de onipresença que pertence a Deus. Não se envolva com o Papai Noel. Afaste-se da idolatria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sobre a salvação, quarto tema, Marcos 9 diz, o próprio Senhor Jesus dizendo: se o teu olho direito, ou a mão direita, ou qualquer parte, do teu corpo, te escandalizar, corta e lança para longe de ti. Melhor entrar sem um olho, sem um braço, sem um pé, na vida eterna, do que tendo os dois, e ir para o inferno, onde o verme come e nunca morre, e o fogo queima e nunca se apaga. Então é uma eternidade de sofrimento. Não perca a tua salvação por nada, lute por ela. Salvação, vida eterna. É o quarto assunto, salvação. É assunto muito sério, louvado seja Deus. Glorificado o nome santo do Senhor. A Bíblia ainda diz: pela graça sois salvos, Pela graça sois salvos. Não pelas, não é o dom de Deus para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Então, é pela graça, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Busque a salvação. Mateus 6,33 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe. Quinto assunto, ainda falando sobre salvação em alguns itens ali. 1 Coríntios 6 diz, certas classes de pessoas, de pecadores, seus pecados respectivos, que não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos, maldizentes, os idólatras, os roubadores, os afeminados, 1 Coríntios 6 ali, os devassos, não erreis, ali diz não erreis, essas classes de pecado, de pecadores, não herdarão o reino de Deus. Qual é a solução? Se arrependa, peça perdão, peça ajuda para o Senhor, Ele vai te ajudar a sair desse pecado. Não se endureça o teu coração. É uma eternidade. Então, 1 Coríntios 6 fala sobre isso. Isaías, capítulo 3, fala que as filhas de Sião andam de cabeça erguida, com olhares impudentes, tilintando os pés, com braceletes, véus esvoaçantes, pendentes, brincos, joias,
Fuja de tudo isso, né? Tem perfumes, a gente deve usar, mas deve orar até por isso. Tem perfumes que são consagrados a demônios para provocar a lascívia, a cobiça do sexo oposto. Hoje em dia está tudo, né, meio misturado. Mas enfim, ore a Deus, né? Estou tentando condensar aqui, são vários assuntos. Deus se importa com a vestimenta e com os alimentos. Se tu fizer uma pesquisa bíblica, vai ver que desde o jardim Deus preparou túnicas para Adão e Eva, que tinham arrumado lá uns aventais de folha, né? E os alimentos, veja lá Daniel que propôs no seu coração não se contaminar com os alimentos do rei, Deus se agradou e deu dons para Daniel. Deus se ocupa e se preocupa e tem instruções sobre vestuário, sobre alimentos, sobre tudo na Bíblia. Ela é completa, né? Louvado seja Deus. Romanos 1 diz que adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Por isso Deus os entregou às paixões infames para desonrarem os seus corpos entre si, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo o castigo merecido ao seu erro. Varão com varão, recebendo em si mesmo o castigo, AIDS, né? Romanos 1 ali fala, é um texto bastante amplo ali, procure estudar, né, irmãos? Louvado seja Deus. São tantos temas que a palavra do Senhor nos traz, né? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1 a partir do verso 18, né? O que de Deus se pode conhecer é manifesto através da criação, da palavra, né? Então os homens são indesculpáveis, inexcusáveis. Procure meditar ali Romanos 1. Busque, né, irmãos? Busque. Enquanto é tempo, louvado seja Deus. Aleluia. Finalmente, o último assunto, Apocalipse capítulo 13, fala da marca da besta, o chip com o código de barras, né? Louvado seja Deus, que vai estragar o DNA, a imagem e semelhança de Deus, e o homem vai passar a ser um transhumano, um pouco homem, um pouco máquina, um pouco demônio. Estará com a sua alma corrompida, o seu DNA corrompido, e não terá mais chance de salvação. Apocalipse 13, do 16 ao 18, diz assim, né? Obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto certo sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. E ali diz, aqui há sabedoria, quem tiver entendimento, calcule o número da besta, o número de um homem, seu número é 666, que está, o 666 que está no código de barras, nas pontinhas mais compridas no início, meio e final. É uma convenção internacional. Mas para quem faz tatuagem? Levítico 19, 28 diz, não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Marca tem a ver com dono, com senhorio. Gado marcado é do dono, né? Então, quando marca o corpo, está perdendo o senhorio de Deus. Mas está escrito, é um princípio bíblico. Mas para uma geração que coloca piercing, até na língua, em tudo que é lugar, que faz tatuagem em tudo, qual é o problema de implantar um chip, né? Você não percebe que estão sendo enganados? Estão sendo preparados para receber uma marca que vai condenar ao inferno eternamente? Então vigia, né? Não aceite marca no teu corpo. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Ore a Deus antes de fazer qualquer marca. Mas ore sério, busque a Deus. Não se entregue à vaidade, às tatuagens, né? Porque isso é uma preparação para receber a marca do anticristo, a marca da besta, e depois estará condenado. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. É o tormento eterno. Fuja, escape, peça perdão, se arrependa. Deus tem solução. Louvado seja Deus. Querido Deus eterno Pai, oramos, Pai querido, levando essa mensagem, que ela possa alcançar vidas, impactar vidas. Ó Deus, gerando arrependimento, santidade, confissão de pecado, perdão, conversão, renúncia e salvação. Ó Deus, assim oramos pedindo e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.